Olá, eu tô aqui no Orquidário Paulista, do Reinaldo Ilassi. Seu Reinaldo, tudo bem, Reinaldo? Tudo bem. Muito bom estar aqui com você. Prazer. Aprendendo um montão aqui de orquídeas. Gente, se vocês quiserem ver coisa linda, vem aqui que vocês vão sair assim muito felizes. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a Phalaenopsis. Conta um pouquinho dela pra gente. A Phalaenopsis é uma planta mais comum que as pessoas encontram em relação à orquídea hoje para dar de presente, né? A flor dura bastante, então ela é muito usada tanto para presentear como para decoração de escritórios, consultórios e casas em geral. A durabilidade da flor é muito longa, chega até 60 dias, algumas até 90 dias. Então por isso que ela é muito produzida para essa finalidade hoje. Aí é uma delícia ter flor em casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não... E como eu sempre falo, a orquídea é uma planta fácil de cuidar. Tá? A orquídea, se você pegar um Phalaenopsis hoje, muitas pessoas jogam fora esse Phalaenopsis. E é muito comum algumas pessoas pegarem essas plantas e amarrarem em qualquer árvore, na rua, no condomínio, e as plantas sobrevivem e florescem de novo. É a única planta que é achada no lixo, literalmente, e ela sobrevive e dá flor de novo. Então é uma planta muito fácil de cuidar. Muito resistente, né? Muito, muito resistente. Orquídea, em geral, são plantas bem resistentes, o contrário do que as pessoas imaginam, que acham que é delicada. Legal. Então, vamos lá. O que você vai ensinar pra gente? Vamos fazer um plantio, um transplante de orquídea? A primeira coisa seria mostrar uma orquídea, uma Phalaenopsis, depois que passa a flor, né? Essa aqui já está com o galho seco, né? Mas principalmente sempre se preocupar em tirar esses arames que ela vem estaqueado. É a primeira coisa que tem que fazer, porque a hora que você vai manusear para trabalhar com ela, você pode bater isso no rosto, na vista e pode machucar. Então é sempre muito importante liberar a planta desses arames que vem quando você compra ela. Esses arames eles colocam para exatamente conduzir o galho, exatamente, né? Para porque ficar num formato mais bacana. Na natureza, a tendência do Phalaenopsis é dar uma flor pendente, em forma de cascata. Na natureza ela funciona desse jeito, aqui para transportar, para enfeitar, eles acabam estaqueando, modelando essa flor desse jeito. Para ficar para cima. Para ficar mais fácil de transporte e aparecer mais a planta. Geralmente os produtores, eles engancham, eles prendem aqui embaixo para estaquear a planta. Ou pode tirar ela, se der para tirar por baixo, puxando aqui, né? Nossa, esse ainda colocou 2, né? Por causa da altura da haste, muito pesada, né? Acaba puxando aqui. Alguns engancham a haste na lateral do vaso. Aí você pegar um alicatinho, alguma coisa para deslocar e tirar. Se tiver muito difícil, corta com alicate. Mas evita ao máximo manusear a planta com arame, porque provavelmente vai bater no rosto, vai machucar a vista. Não é uma coisa legal. Essa planta é uma planta que foi literalmente muito judiada, né? Ela deu flor aqui, só que a parte apical dela morreu. O crescimento dela é feito por aqui. Como essa parte, por excesso de água, por algum problema, veio a morrer, ela soltou um broto lateral. Olha que legal. Eu posso tanto replantar a planta inteira, como posso só usar essa parte para replantar, porque ela já tem 3 raízes. A partir de 3 raízes pode ser replantada. No caso, essa tem uma raiz só. Se eu dividir essa planta da planta mãe, vai demorar muito para ela recuperar, se não morrer. Então o ideal é sempre só tirar essa planta daqui se ela tivesse no mínimo 3 raízes. Então você mantém ela. Vai manter. E a haste a gente sempre corta. Haste, quando ela está seca assim, a gente só corta ela até o fim, porque o que aconteceu aqui? A própria planta já secou isso aqui, cauterizou. Se ela tivesse verde aqui, teria que passar algum selante aqui para não ficar nenhuma abertura para doença. O acúmulo de água, alguma coisa poderia trazer doença para a planta. Então você sela. Isso pode ser feito com canela em pó, pode ser feito com pasta de dente, com esmalte, qualquer coisa que tampe isso daqui, que sele e seja resistente à água por um tempo. Depois de alguns dias isso aqui vai estar seco, já não tem mais problema. Que legal, para não ter perigo de entrar nenhum fungo, nenhuma doença. Essa é uma planta que ela tá com umas marquinhas de afundado aqui na folha, mas isso não é doença. Isso aqui pode ser transporte, pode ser uma gota de água que ficou parado aqui. São N fatores. Isso aqui não quer dizer que é uma doença na planta, é só uma cicatriz na folha.
tá? Uma época de muita chuva, por exemplo, uma chuva de pedra, ela pode marcar sim, uma chuva de gelo. Tá. Então isso pode ser só uma cicatriz para a planta, é uma planta que está saudável, porque a folha está para cima e bem gordinha. Tá. Diferente de uma planta... Como essa aqui? Como essa. Essa aqui é um sintoma de uma planta que está um pouco muito judiada. Ela tem recuperação, mas ela está muito judiada. A folha está caída, ela praticamente contorna o vaso, ela não tem estrutura, ela está mole. Diferente dessa, que é uma folha dura. Ela cai. Isso aqui é falta de hidratação. É uma planta que está começando a ameaçar querer soltar raiz aqui. Mas é um processo muito lento para recuperar isso. Tá. Por isso que os produtores geralmente jogam fora. Descartam porque essa. O tempo de recuperação é demorado, não compensa. Para quem tem valor sentimental pela planta, vale o investimento. Tá. E aí esse aspecto dela meio murcha... É o maior erro que as pessoas têm. Elas acham que isso aqui é falta de água. Geralmente esse aspecto murcho e essa folha enrugada é calor. É excesso de calor. Ela está num lugar muito abafado, sem ventilação. Então a temperatura aumenta demais e ela dá essa desidratada na folha. Muitas vezes a pessoa acha que isso aqui é falta de água, fica colocando mais água até matar a planta podre. Aí afoga em vez de... Exatamente, é um estresse hídrico, a planta acaba morrendo por falta de água, de tanta água que ela recebeu, porque vai apodrecer a raiz dela, ela não tem como absorver a água e ela começa a ficar cada vez mais desidratada. Tadinha, ai que dó. E aqui o caso para recuperar essa seria o quê? Trocar o substrato, trocar o vaso? Passar por um vaso um pouco menor, porque o que acontece, a orquídea, as raízes dela, a principal coisa para a sobrevivência da orquídea é dominar o ambiente que ela está. Então o que acontece? Ela vai ter que dominar todo esse vaso com raiz para se sentir segura. Se você põe num vaso grande como esse, essa plantinha tá pequenininha, ela vai ter que soltar raiz em tudo isso e vai sofrer. Então o ideal é essa planta aqui passar por um vaso pequenininho para jogar um pouco de raiz. Quando as raízes estiverem nesse vaso acomodada, depois de 1 ano e meio, 2 anos, você passa para um vaso desse tamanho. Ela já vai estar com folhas maiores. Olha, que legal. E aí você vai passar para um vaso maior, tentando não ofender as raízes dela, porque o substrato vai estar novo. Interessante, hein? Olha que legal. Essa planta aqui, depois de tirar dos arames, os arames para cá. Procura sempre pegar a planta por essa parte mais rígida da planta aqui, a parte do rizoma que a gente chama. É uma parte lenhosa dela. Nunca pegar pela parte de cima porque pode quebrar. Toda essa região aqui é um tecido muito fraco. Ou usar uma tesoura para fazer uma alavanca na borda do vaso, empurrando para cima. Quando for um vaso de plástico, pode-se apertar esse vaso. E aí a raiz vai ficar mais fácil soltar. Apesar do aspecto não estar bonito dessas folhas aqui, é uma planta que está extremamente saudável, as raízes estão boas. O substrato está bom ainda e as raízes estão indo para o substrato, elas estão entrando no substrato. Diferente desse caso aqui, quando o substrato está ficando velho, a orquídea começa a fugir do substrato para não queimar as raízes dela. Ou o substrato está velho, está com o pH ruim. Tirou a planta do vaso, vai se eliminar o máximo desse substrato velho sem judiar muito da planta. Isso aqui você cutuca o dedo dentro aqui, ou com um palitinho de churrasco também serve. Para quem não quer estragar a unha, para não gastar dinheiro com a manicure, pode usar um palitinho de churrasco passando aqui por dentro como se fosse desembaraçar cabelo. Nesse caso aqui eu cutuquei com o dedo, ó. Todo o substrato acaba saindo. Esse substrato velho, ele está entrando em decomposição. Por entrar em decomposição, ele vai abaixando o pH. Conforme ele abaixa o pH, ele vai ficando ácido, vai queimando a raiz da planta. Então, é sempre bom eliminar tudo que tiver solto. Um pouco de raiz aqui já é uma raiz mais antiga. Então a gente vai eliminar um pouco de raiz, que toda essa raiz aqui vai ocupar o vaso. Dá uma ajeitada nas raízes. Dá uma penteada aí nos cabelos. E aí você vai escolher um tanto de raiz que vai ser o suficiente para colocar no vaso novo sem exagero. Se eu tentar colocar tudo isso aqui no vaso, vai ocupar o vaso todo. Vai ter lugar para substrato. Aí já vai ficar pequeno, né? Eu elimino um pouco de raiz aqui, ó. Vou
mostrar como as raízes estavam saudáveis, ó. Tá bem verdinho por dentro, né? Tá hidratada, é uma reserva de água para a planta isso daqui. No caso do Phalaenopsis, as orquídeas em geral, ela tem um bulbo. O bulbo é a reserva de água da planta. Tá. No caso do Phalaenopsis, as monopodiais asiáticas, como a Vanda, essas plantas, muito da reserva de água fica na raiz dela, porque ela não tem o rizoma para segurar a água. Que interessante. O rizoma não, desculpa. O bulbo. Ela não tem o bulbo para segurar a água, a reserva de água dela. Uma planta desse tamanho, geralmente a gente vai procurar um vaso do tamanho da planta. Como esse vaso aqui estava completamente cheio de raiz, se você colocar dentro, é mínima coisa maior esse vaso, tá? E por que o de barro? O interessante do vaso de barro é que ele não esquenta. Tá. Ele não aquecendo, ele evita alguns tipos de doença, a planta sente menos problema. Quando você tem uma planta no vaso de plástico, quando você vai evaporar a água entra em processo de aquecer para poder evaporar. E esse aquecimento fica calor e umidade. É o que causa muita doença na planta. Então a gente usa o vaso de barro porque o vaso de barro não aquece. E sempre com bastante furo, tá? E o vaso, no caso, um pouco maior que a planta. Nesse caso aqui eu peguei um vaso, por quê? Porque ele tem a planta mãe aqui ainda, que está no espaço, e tem esta planta aqui. Se eu posicionar as duas, elas ocupam quase o vaso todo, tá? Se eu fosse trabalhar com uma planta desse tamanho que eu tenho que replantar, esse vaso aqui seria o máximo que eu usaria para ela, o máximo, porque é o mini Phalaenopsis. Tá? Então o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta, mas sempre pensando no vaso, quanto menor, melhor para a planta. Tá? Isopor de embalagem de eletrodoméstico. Se usa isopor em embalagem de eletrodoméstico em vaso de barro. Por que isso? Porque no vaso de plástico ele não faz peso. Então se você for regar um vaso de plástico, ele tomba. Então se usa pedra no vaso de plástico somente por isso. No vaso de barro a gente usa isopor por 3 motivos. Primeiro, para o vaso ficar leve, para você poder pendurar ou pôr na prateleira. A segunda coisa importante é que o isopor, ele não fica nem gelado e nem molhado. Então caramujo, lesma e tatuzinho não gosta de morar embaixo dele, do vaso. Na pedra eles vão morar porque é gelado e molhado. No isopor não acontece isso. Então muitas vezes você vai colocar isso aqui no isopor e o caramujo e a lesma vão procurar outro lugar para morar, porque não está gostoso para eles, né? E a argila expandida, desculpa. A argila expandida, ela é usada uma química para se fazer ela ficar porosa e leve. O que acontece é que depois de um tempo ela começa a emitir algum tipo de química, não sei se em forma de gás, e ela começa a queimar as raízes da planta, porque você vai colocar a argila expandida e vai tampar isso. E vai virar o substrato vai virar uma tampa. Então esse gás, essa química vai ficar lá dentro e vai queimar as raízes da orquídea. Muitas vezes você puxa uma orquídea que está na argila expandida, não tem uma raiz nela. Quando você puxar uma orquídea que está plantada no isopor, está cheio de raiz no isopor. E aí se a pessoa planta só na argila expandida, algumas vezes vai bem, porque aí tem espaço para evaporar essa química. Mas se for tampado com o substrato, aí não tem para onde ir, aí começa a queimar a raiz da planta. Tá? E a principal vantagem do isopor também, esse de embalagem eletrodoméstico, é que você recicla ele. Tá? Senão fica por uma questão bem nobre. Bem ecológica. Plantar uma orquídea. Então é bem legal você usar. Aí as pessoas falam, onde arruma isso daqui? Geralmente você pega no poste do vizinho, no condomínio, tem um monte de gente jogando fora. Se não tiver gente, compra uma televisão nova, bem bonita. Aí você vai ter um isopor bem legal para usar. Vai ter um monte assim, né? Compra uma de LED, essa que ela é bem frágil, vem com bastante isopor. Bastante isopor, é ótimo. Aí você guarda aquilo, vai transplantar todas as orquídeas, né? Aí a gente pega esse isopor e pica em pedaços, imitando um pedacinho de pedra. Igual de construção, que é o que se usa em vasos do barro. E a principal coisa nessa situação, o que é? Todo mundo coloca a drenagem primeiro, depois a planta. O ideal é você colocar a planta, tá? E depois trabalhar com a drenagem, que é o isopor. Eu vou colocar depois esse isopor e vou ajeitando ele nas raízes da planta, na parte de baixo do vaso. Você faz isso para fixar bem a planta. Então, eu já faço a drenagem, já aproveito o isopor para plantar a orquídea com isopor já. O que vai acontecer? Eu vou ocupar metade do vaso com drenagem, o vaso vai ficar leve e o principal, quando eu for trabalhar com o substrato, praticamente a orquídea ela vai estar plantada já. Ó. Se eu mexer nessa planta, ela não cai mais. Ela está plantada com... Por isso que a gente preserva um pouco de raiz na planta, para usar raiz para esse tipo de fixação, tá? E a gente vai usar o isopor para fazer a drenagem no lugar da pedra.
Mesmo se eu fosse trabalhar com pedra, eu colocaria a planta primeiro para depois jogar pedra, para a pedra fixar a planta. Mas nessa condição, se eu quiser deixar essa planta assim, ela está plantada já. E ela fica bem. É só regar todo dia que ela vai ir para frente. A gente vai colocar um pouquinho de substrato agora para quê? Para segurar um pouquinho de umidade. Isso para não ter que regar todo dia a planta. Aí você não fica escravo, vai ser uma terapia, não uma obrigação. Então você não vai precisar. Os substratos que a gente tem hoje em dia para plantar orquídea, como o xaxim já foi proibido, é o musgo, só que é um tipo de alga de água doce que é colhida e seca, que ela substitui bem o xaxim, né? Esse é o esfagno, né? Esfagno, ou musgo, né? E esse daqui é o mix, que ele vem com casca de pinos, né? Ele vem com a casca de pinos, vem com um pouco de carvão e vem com um chip de coco. A casca de pinos e o chip de coco são tratados, são lavados, porque eles têm muito tanino. Se você comprar isso aqui que não seja para orquídea, o que vai acontecer com ele? Ele vai queimar as raízes da planta por causa do tanino. Então sempre tratado, você vai encontrar no mercado geralmente a casca de pinos com carvão e a casca de pinos com carvão e coco, que é um mix. Alguns lugares trabalham só com o coco também, mas sempre tem que ser tratado. Tá? Geralmente se usa o mix no vaso de barro para lugar que vai tomar chuva. A casca de pinos com carvão se usa em vaso plástico, porque ele drena bastante. Então é uma opção para o vaso plástico. E no caso do musgo, é o que eu mais gosto de usar, porque ele é fácil de plantar o musgo. A questão é que o musgo, muitas pessoas acham que segura muito umidade. Segura quando ele está muito tuchado ali no vaso. O problema é que quando um produtor que usa musgo trabalha, ele precisa de velocidade no plantio das orquídeas para ficar um custo mais barato. Então o que ele faz? Ele pega uma bola de musgo, põe a mudinha, outra bola e soca no vaso bem forte para ficar preso, só que isso fica muito compactado. Então o que acontece? Quando se molha ele fica 3, 4, 5 dias completamente encharcado. Isso que é ruim. Mas o musgo, se você colocar ele bem solto no vaso, ele fofo, ele vai secar rapidinho, que é o que eu vou mostrar agora. Essa é uma opção que se fosse uma planta que e era para ficar na chuva, por exemplo, eu coloco um pouquinho mais de isopor e coloco só um dedo de musgo, no máximo 2 dedos de musgo. Se for uma planta que pode ficar dentro de casa, eu posso pôr um pouquinho de mais de musgo. Por quê? Porque eu controlo a água dela, então a chuva não vai interferir. Vou pegar esse musgo. Ele tá solto, ó. Ele tá bem fofo, ele não tá prensado. E coloco na volta aqui, ajeitando com a mão levemente. E aí pronto, já tá plantado. Já tá plantado a orquídea, só isso daqui. Se por um acaso a planta tiver com pouco raiz, ou a planta não tá firmando muito bem, não adianta ficar apertando o substrato. O ideal é você pegar um palitinho e prender ela. A gente faz isso, depois edita? Acho que é legal, né? A edição é por tua conta depois, tá? Se a planta não ficou firme, pode pegar um palitinho daquele de churrasco, espetar próximo à planta aqui, pegar um pedacinho daquele arame de amarrar boca de pão, essas coisas para fechar o saquinho, corta um pedacinho e amarra aqui embaixo das folhas, próximo ao rizoma. Lá embaixo. Ela se sente mais protegida, mais firme. Exatamente. Como eu falei, a planta, na natureza, a primeira coisa que ela tem para sobreviver é se fixar o máximo possível onde ela está. Se eu faço isso, toda vez que eu regar essa planta, a água vai bater, mas ela vai estar estabilizada as raízes, então ela se sente segura. Então ela começa a brotar rápido e dar flor rápido. Sempre lembrando de cortar o palitinho para não sobrar ponta, para não espetar o rosto. Sempre. Tá? Aqui no caso, essa orquídea aqui, ela já está pronta. Ó. O musgo está bem fofo, né? Ele não está preso, está bem folgado. Se eu molhar, eu posso molhar à vontade, que não vai ficar dias molhado. Tá? Então é isso daqui. E o Phalaenopsis, ele tem a tendência a crescer para frente. Isso é uma defesa da planta para não acumular água aqui. Que legal. Quando for replantar, não põe ele para cima. Se pôr ele para cima, ele vai acumular água aqui e pode apodrecer. Se ele cresce nesse sentido, é para se defender da água. Tá. E quando for regar, o melhor é usar um borrifador?
Pode ser borrifador ou um regadorzinho, né? Depende da condição que a pessoa tenha, mas o principal é regar molhando as folhas da planta, tá? E deixar cair um pouco no vaso para umedecer o vaso. Tá, não é para encharcar. O grande erro das pessoas é, uma vez por semana, abrir a torneira e tentar matar a planta afogada. Isso é um crime para a planta, tá? É o erro mais comum com as pessoas, que elas ganham uma planta dessa de presente e a primeira coisa que elas fazem quando chegam em casa é abrir a torneira e tentar afogar a coitada, tá? Então isso nunca façam, tá? Quando chegou em casa comprou no mercado, alguma coisa assim, molha só as folhas da planta e deixa cair um pouquinho no vaso. Isso é para acordar a planta devagar. Uma planta que sofreu o processo de comercial, é uma planta que está num produtor, ela vai para um caminhão, vai para Olambra, passa por um depósito, vai para o leilão no carrinho, é arrematado, volta para o depósito, vai para outro caminhão, para o depósito de quem comprou, é distribuído em outros caminhões para ir para o supermercado ou para uma floricultura, para depois ser vendida. Aí ela está rodando uma semana quase já. Aí você compra essa planta, põe no carro, roda até chegar em casa, se não passar em outros lugares antes de chegar em casa, e quando chega em casa tenta afogar essa planta. Isso é um crime para a planta, porque essa planta, como ela ficou uma semana sem regar e sem luz natural, ela começa a adormecer, ela começa a entrar em repouso. E esse repouso, ela faz para se defender desse estresse que ela está passando, de falta de luz e falta de água. Então quando você chegar em casa, molha as folhas dela e devagarzinho vai botando ela num lugar na sala para enfeitar a sala, que ela receba um pouco de luz natural, numa janela, alguma coisa assim, mais próxima, não precisa colocar ela na janela. E aí a rega vai ser sendo feita devagar. Depois, 2 dias depois, molha mais um pouquinho a folha e umedece o substrato no vaso. Nunca tenta matar a planta afogada. É a mesma coisa que querer acordar alguém com carinho ou com um balde de água gelada. Então com carinho é muito melhor acordar. Muito melhor. A planta vai ficar muito mais feliz, né? Com certeza. Essa aqui, olha que coisa bonitinha. A raiz está saindo para fora do vaso. E é uma orquídea diferente também, né? Que você estava me explicando. Essa aqui é uma orquídea que é um mini Phalaenopsis comercial, só que essas folhas manchadas é um defeito genético, isso aqui não é variegato. E aí a gente que gosta de colecionar essas coisas diferentes. Então é uma planta que se torna um pouco diferente pela folhagem dela manchada, que torna ela mais bonitinha. Aí a gente põe num vasinho mais bonitinho e leva para exposição. Sempre as raízes expostas vão dar muito mais vantagem para a planta do que a raiz confinada num vaso. Tá? Então essa planta com as raízes para fora, ela tem umidade dentro do vaso para absorver, pode reparar que as folhas dela tá bem hidratada. Essa última folhinha dela não tá tão marcada de branco, metade dela, porque tá inverno agora e tem pouca luz. Quando vir o verão, vai aumentar as horas de luz, ela vai manchar também. Que legal. E como é que você faz depois o transplante dela? No caso dessa planta aqui, como ela é uma monopodial e ela está no musgo, teoricamente eu não vou precisar transplantar. Porque o musgo, ele não apodrece, ele não estraga, ele vai desmanchando. Então muitas vezes o vaso está vazio sem musgo, você põe um pouquinho mais de musgo. Tá? Se eu tivesse que mudar o tipo de substrato, se eu fosse tentar tirar ela com essas raízes, dessas raízes, eu ia acabar com as raízes dela. Então se fosse um vasinho de barro, eu quebraria o vaso de barro para aproveitar a planta, não o vaso. Tá? Então você quebraria o vaso, ofenderia o mínimo possível as raízes e passaria para o vaso necessário. Um vaso maior. Esse vaso é um vaso interessante porque ele seca rápido e tem bastante ventilação, é isso que a orquídea gosta nas raízes. Porque a gente tem que lembrar que as orquídeas, elas, na natureza, elas se fixam no tronco das árvores, né? E normalmente na bifurcação do tronco, né? Em qualquer lugar que ela ache segura. Uma semente vai cair numa posição ali, se ela germinar, a primeira coisa que ela vai fazer é soltar um monte de raiz para ficar ali. Se você pegar uma planta antiga numa árvore, você pode se pendurar nela que você não consegue arrancar ela. Então a primeira coisa que a orquídea tem é essa fixação. As formas mais próximas de você imitar a natureza seriam as caixinhas, né? Que tem as de madeira, tem essas de plástico também, né? Por quê? Porque é bem envasado, vai ter um pouquinho de substrato aqui dentro. E as raízes vão sair. E as raízes vão estar para fora. Então ela vai estar imitando geralmente a natureza. A orquídea vai estar na árvore, vai ter um pouco de matéria orgânica entre a planta e o tronco da árvore, e as raízes vão estar expostas. Então essa aqui é a forma mais próxima da natureza. Ou essas madeiras aqui também. Que aí você vai fazer, a única diferença é que essa aqui é uma madeira, sempre amarrada numa madeira nobre. Isso aqui é lixo praticamente, é feito essas ranhuras nela, para poder drenar a água.
Isso aqui não apodrece. Se você amarrar em qualquer madeira, depois de um ano e meio, você molhando essa madeira, ela vai apodrecer. A hora que a raiz começou a afirmar que ela está tomando conta do ambiente, a estrutura está toda podre, tem que mexer. Então é muito ruim para a planta. Tá. Então sempre usar uma madeira nobre, tá? Tá. Tem o nó aqui, de pinho o nó também. de pinho também é bem Esse legal. nó de pinho isso, é um tipo de madeira que não apodrece, não tem como você apodrecer. Isso aqui, quando cai o galho da araucária, isso aqui é o pino que sobra do galho todo. Isso aqui vai ficar 30, 40 anos e não vai apodrecer. É só que legal. eles não são muito grandes, então vai ser só plantas pequenas. Um Phalaenopsis, um mini Phalaenopsis como esse, seria o tamanho ideal para colocar aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adiciona ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal, para ficar por dentro de todas as novidades. E eu te convido a vir aqui no Orquidário Paulista, conhecer o Reinaldo, ver esse monte de flor linda que ele tem aqui, aprender um monte e levar um monte de belezuras para casa. O endereço está todo aqui do lado dele. Site, telefone, o endereço físico. Vem conhecer aqui. Ajude a semear o amor à natureza. Compartilhe meus vídeos e posts em suas redes sociais. Estamos te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos!